Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio do AI Summit Podcast. Eu sou o Muzi, sou o chairman do Instituto Valor. E hoje a gente tem aqui um episódio muito interessante, porque eu estou com palestrantes do AI Summit e, ao mesmo tempo, a gente tem uma convidada muito especial aqui, que é a Laura, que conheci há poucos dias e que a gente acabou de vir do warm-up e ela deu um show. Todo mundo adorou a palestra dela e eu convidei ela há poucos minutos para ela vir aqui nesse podcast e ela topou. A gente vai estar aqui também com o Pena e a gente vai estar aqui com o Sandro Bonais, que é patrocinador do AI Summit Brasil. Como é a nossa tradição aqui, Laura, nós não apresentamos ninguém, a gente pede que cada um se apresente, porque é uma oportunidade de você falar sobre você, sobre sua família, sobre sua carreira, sobre o futuro. O palco é todo seu. Seja bem-vinda. Poxa, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo duplo convite, né? Do Warm-up e do podcast, que foi incrível, aliás, né? Eu sou hoje consultora em cultura de inovação, aprendizagem corporativa, transformação comportamental em empresas brasileiras e multinacionais também, startups também, adoro startups. E sou uma pesquisadora em inteligência artificial e ética pela PUC São Paulo, né, pelo Departamento de Comunicação e Semiótica. Mas já fui muita coisa. Minha formação inicial é em História, Sociologia da Cultura. Aí trabalhei muito em políticas públicas, né, políticas públicas para a cultura no Brasil. Descobri os ecossistemas de inovação de Israel, da França, do Brasil, me apaixonei. E aí fui para essa área mais de tecnologia e inovação. Mas, além disso, sou uma nerd inveterada, adoro literatura, adoro ler, sou curiosíssima, adoro quadrinhos, né? Sou uma apaixonada por gatos também, porque não tenho dois, por enquanto são meus filhos esses. E é isso, gente. Muito bom, Laura, seja bem-vinda. E a gente está com uma figuraça aqui, que é o Pena. E esse cara é tão engraçado, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente participa de vários grupos de WhatsApp junto. Ele é uma figuraça. Quero que você se apresente, porque logo em seguida eu vou te perguntar sobre features, uma opção de coisa. Por favor, Pena, o palco é seu também. Qual que é a minha câmera? Essa aqui, né? É, isso aí. Primeiro que eu já adorei a Laura, porque várias coisas que ela disse eu já me identifico. Então, eu sou físico de formação. Comecei a trabalhar com inteligência artificial na graduação, aí migrei, eu sou apaixonado por Idade Média, depois acabei fazendo História também, por isso que é muito interessante, fiz mestrado em História Medieval, e aí já tive um monte de coisas, já tive produtor audiovisual, já joguei futebol americano, já joguei poker, já fiz várias coisas, e depois comecei a me tornar um comunicador científico, fazendo podcast sobre ciência no SciCast, e retomei a minha pesquisa em inteligência artificial. Paralelo a isso, também fui parar no Manual do Mundo, que é um dos maiores canais aí de educação e tecnologia, de ciência, enfim, que é super legal. Fui convidado para fazer o submarino do Iberê e deu tudo certo, ele não morreu, afundou certinho, deu tudo certo. Diferente de outros submarinos aí que, enfim, o pessoal não teve tanta sorte. E aí depois saí do Manual do Mundo e junto com um amigo meu, o Vitor Moreira, a gente fundou um canal chamado Caramelo Biônico, no YouTube, então, onde a gente faz nossas invenções malucas, porque eu adoro criar, adoro inventar coisa, e junto também com inteligência artificial, que se tornou a minha pesquisa. Comecei pesquisando sobre consciência artificial, e aí fiquei alguns anos pesquisando sobre o tema, acho muito interessante essa pergunta, se é possível uma máquina pensar ou sentir, essa é a grande pergunta, e depois migrei para segurança de IA, porque comecei a entender que a gente tem questões muito importantes. Essa inteligência artificial está vindo muito rápido e esse crescimento exponencial. E a gente tem que começar a entender os impactos que isso pode causar, desde uma questão ética até riscos maiores. Então, tenho dedicado meus últimos anos aí de pesquisa nessa área. E sou um super nerd também, acho que... Então, super gostei já do perfil da Laura e acho que é isso. Muito resumindo. bom, legal. Sandro, você sabe que para mim é uma honra estar te recebendo, não só porque você é um palestrante do AI Summit, mas porque vocês acreditaram na proposta do AI Summit, estão lá com a marca que aparece na nossa vinheta de abertura. Cara, e o que vocês estão fazendo na área de inteligência artificial é uma coisa incrível. Eu acho que se eu não estou falando bobagem, vocês são pioneiros nessa área de colocar a inteligência artificial como uma prática de educação
que é um tema que tem sido discutido aqui em vários outros podcasts. Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho A a Z. E aqui você pode ter o tempo que você quiser, porque lá no AI Summit vai ser curtinho, né? Vai ser curtinho. Mas aqui você vai ter bastante tempo para falar. Legal. Obrigado pelo convite por estar aqui, até por ter trazido o projeto para a gente, né? E estar com você nessa empreitada está sendo uma honra, um privilégio. Dividi a mesa aqui com a Laura e o Pena. Não os conhecia e já estou adorando aqui essa aproximação. Vou falar um pouquinho de mim rapidamente, depois um pouquinho da parte corporativa. Mas eu tenho uma carreira que metade da vida foi ligada à tecnologia, desenvolvimento de software, internet. E aí fui acionista de fábrica de software, foi uma parte bem interessante da minha vida, de muitos setores, muitos segmentos, até que eu descobri educação e consegui levar um pouquinho desse know-how de tecnologia para educação, e o mato era super alto lá, ainda é até hoje. E foi quando então descubro o Grupo SEB, que é o grupo que eu atuo hoje, há 5 anos, à frente de uma das empresas do Grupo SEB, que chama Conexia, que tem uma das marcas que está apoiando o evento, que é a plataforma Z de aprendizagem. A plataforma Z de aprendizagem está hoje já em mais de 400 escolas no Brasil. E o Grupo SEB tem 60 anos de história com um DNA riquíssimo em inovação. E é um orgulho enorme, porque é um grupo brasileiro que faz educação e a gente já está presente em mais de 33 países. Então, um baita orgulho ter uma empresa ligada, né, à educação, num país que ainda enfrenta barreiras gigantescas para ter uma educação de qualidade aqui, mas a gente consegue fazer algo extraordinário já, tanto é que é reconhecido em muitos dos países, e uma das marcas que a gente tem levado para esse país é a Maple Bear. Então, uma honra estar aqui, e vou contar um pouquinho aí do que a gente está fazendo, mas a gente tem sim, desde antes de ChatGPT, de OpenAI, a gente já tem tentado personalizar muito a educação, porque a gente descobriu, né, que dá para potencializar a aprendizagem dos estudantes com um caminho personalizado, com atenção aos objetivos que ele tem de aprendizagem, para trazer a família, o professor, feedback rápido, instantâneo, e aí a gente consegue colocar os alunos na direção de um futuro de mais sucesso. Então, IA tem ajudado a gente nessa missão, e eu tenho certeza que isso, a gente está num ponto de inflexão para que esses estudantes e esses brasileirinhos que precisam tanto de oportunidades tem uma carreira vencedora no futuro. Bacana, vou aproveitar que você está com o microfone e continuar com você antes de passar para os outros. A gente tem discutido bastante aqui nos impactos da inteligência artificial na área de cognição da moçada, né? Tem muita gente achando que a inteligência artificial vai emburrecer a população. Eu tenho uma opinião que a inteligência artificial promove um risco que a gente não tem certeza ainda de aprofundar ainda mais o abismo da educação privada, da educação pública. E para você que está no meio de educação, que é um cara mais técnico, qual é a tua opinião dos efeitos da IA na educação? Olha, essa pergunta que não só tenho ouvido muito, mas tenho discutido muito com os professores e com as escolas. Fato é que a educação brasileira, e globalmente falando, ela já vinha passando por desafios antes da IA, né? No Brasil mais, porque o Brasil, a escola brasileira privada, que é uma escola de excelência, sempre foi muito focada no vestibular. E o vestibular é mais ligado a conteudismo, né, memorização, conhecimento. Fora do Brasil, isso já é um pouco diferente, né? Já era uma educação mais ligada a desenvolvimento de projetos, mais autonomia do estudante. Aqui isso chegou um pouco mais tarde. Quando chega a IA, coloca o que era a base da educação brasileira em xeque. Porque a gente está falando... Bom, quando já chega o Google, o YouTube já colocou em xeque. Eu vi o Pena falando aqui sobre canal no YouTube. Muitos dos alunos acabam aprendendo mais um canal do YouTube, às vezes, do que um professor numa escola, com uma aula que ele está repetindo há 10 anos, fazendo a mesma piada, dando o mesmo exercício, a mesma prova. Então, quando chega YouTube, já foi um problema, chega Google. Quando chega IA agora, traz ainda mais pressão para um sistema de educação que já não funcionava direito e que tinha uma premissa que era o vestibular. Agora não tem como escapar, porque o aluno ainda não conseguia fazer a redação no Google, não conseguia fazer a redação no YouTube, não conseguia responder exatamente aquele exercício no YouTube, ele tinha que olhar para tentar desenvolver. Chega a IA, isso tudo ficou muito mais, essa fratura ficou exposta. Agora, isso é o maior benefício que podia ter sido feito para a educação. Por quê? Porque essa educação conteudista era baseada num mundo onde o futuro era igual ao passado. Então você aprendia na escola, você ia para a escola, você treinava, porque você conhecia qual seria o futuro. Era previsível, o que já não é mais a realidade. Então, se a escola continuava entendendo que esse é um futuro previsível e todos os alunos iam aprender aquilo que estavam nos livros apenas, a gente está condenando todas as crianças para os empregos que estão sendo substituídos ou serão substituídos.
Então chega a IA na escola, ele quebra o paradigma da escola. E agora a escola tem que aceitar a mudança, se adaptar à nova realidade. Isso está empurrando as escolas a entregar novas práticas educativas, novas metodologias. Trabalhar mais para projeto, para resolver problemas. Vocês têm uma escola focada nisso, né? Focada nisso. Qual Uma a das marca? nossas marcas chama Concept. É isso, A Concept não tem papel, os alunos estão muito mais fora da sala de aula do que a sala de aula tradicional. Mas isso é um viés que está sendo colocado em todas as escolas. Então, eu vejo... Do grupo SEB. Do grupo, certo? Mas assim, E outras globalmente, também? isso tem sido discutido. Ontem mesmo eu estava num evento em Brasília e eu estava dizendo o seguinte, era muito interessante agora, né? Porque é um movimento pendular. Na época da pandemia, a tecnologia dominou as escolas, foi uma ferramenta para a escola não parar. Agora a gente está num movimento pendular contrário, que assim, ninguém mais quer tecnologia nas escolas. E aí vem a IA. Você não entra com smartphone. A gente já fracassou, eu estava dizendo ontem nesse evento, que a gente já fracassou na época das redes sociais, que foi nosso primeiro contato com IA, né? De maneira mais rudimentar, mas as escolas não ocuparam o papel delas de ensinar os jovens como é que eles deveriam ter a cultura digital ali, ética, qual é que seria o comportamento. Então a escola não fez isso, a família não fez isso, e as crianças ficaram soltas na selva. É a minha provocação com as escolas agora, chegou a IA, a segunda geração, vamos colocar assim, o segundo contato com a IA. Se a escola não tomar uma posição nova, de novo, os estudantes vão naufragar. E aí as escolas vão perder o reconhecimento, a autoridade. Não vai ter sentido ter escola. Perdendo, né? Já tá perdendo. Eu até brinco que, quando foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, o artigo 26 dizia que é direito à educação, para ser um direito, né? Mas os meninos vão à escola hoje como um dever, não mais como um direito. E eles gostam de ir à escola, eles não gostam de ir à aula. Sim. Quer se Né? divertir. Mas essa é a beleza. Então, quando a gente desenvolve produto numa empresa, a gente vê quais são as necessidades do seu cliente. A necessidade do cliente, nesse caso, é socializar. Eles são muito ativos, cheios de energias, criativos. Só que a escola condena esses jovens a ficar numa carteira vendo o show de um professor, de um conhecimento que está disponível hoje. Exato. Então, a IA está quebrando essas barreiras. Então, ela é muito bem-vinda. Então, eu não vejo essa história... Claro, tem que aprender a usar o recurso como tecnologia, mas o fato dela questionar o conhecimento está obrigando uma mudança do framework da sala de aula. Isso tanto na escola privada quanto na escola pública. Isso tem sido muito bom. Se você me permite, inclusive, complementar, eu vejo isso muito como aquele dilema que surgiu com as calculadoras. Houve um momento que, quando surgiram as calculadoras de bolso, e aí se questionou, mas agora se a pessoa usar calculadora, os alunos não vão mais saber fazer conta, você não pode simplesmente permitir. Né? O que talvez as pessoas não estavam entendendo é que essas calculadoras estariam disponíveis no resto da vida dessas pessoas, e não fazia sentido você massacrar os alunos a fazer todas aquelas contas na mão, no momento que você, para o resto da sua vida, vai ter o recurso. Eu acho que a gente tem um dilema parecido agora com essas IAs, esses modelos de linguagem que conseguem fazer muita coisa. E apenas, né, talvez a gente tenha que se questionar se a gente precisa realmente continuar com o mesmo formalismo de todas as matérias, todos os conhecimentos que você tem que adquirir e que essas IAs vão estar disponíveis para fazer isso para você amanhã e te dar. E será que a gente não tem que começar a mudar, questionar o tipo de conhecimento e proposta escolar que a gente quer? Quer dizer, pensar mais numa questão de projeto já é algo muito mais refinado do que simplesmente replicar um conhecimento que está disponível e vai estar disponível. Né? A tecnologia, não acredito que a gente não vai... Isso aqui já chegou e não vai sumir, né? Assim, eu acho que é muito difícil a gente pensar no futuro que essas IAs, a gente vai bloquear tudo isso aqui, vai regredir nesse sentido. Eu acho que elas vieram para ficar. Posso problematizar? Claro. Não, é isso que eu ia falar agora, porque a gente falou isso lá no episódio de hoje, né? A gente falou um pouco sobre isso, né? Eu gostaria de colocar alguns pontos. Primeiro, concordo em grande parte, mas tem pontos para mim que eu acho ainda um pouco problemático, né? Concordo que, assim, para mim a tecnologia, ela exponencializa problemas que já existiam. Então, a gente já tinha uma educação precária, a gente já tinha uma educação conteudista, a gente já tinha uma educação que não valorizava o pensamento crítico. Isso se torna mais evidente quando a gente é colocado com essas questões. Então, agora, enfim, você não precisa mais saber quando foi a Revolução Francesa, veja, né? que eu vou colocar na prova de história, né? Agora, eu também, eu acho que tem que mudar com urgência o que se aprende e como se aprende também, né? Então, assim, tem várias alternativas, várias
iniciativas hoje, né, de alunos que aprendem por projeto. Tem uma escola chamada Tuva Labs, que, se eu não me engano, é em conjunto com o MIT, que as crianças e adolescentes, eles são incitados a resolver problemas globais. Então, agora a gente vai resolver a crise climática. Como vocês resolveriam? E eles aprendem estratégia de design, eles aprendem uma série de coisas. Por outro lado, eu também acho problemático esse discurso, né, de assim, entrou a calculadora, então não precisa mais fazer conta. Tem a inteligência artificial, então a gente não precisa mais saber o que foi a Revolução Francesa ou estudar a história. Eu acho que tem que mudar o como, entendo. Eu acho que, assim, o grande diferencial que a gente pode dar na educação é o pensamento crítico. Então, assim, não é decorar o que foi a história, mas vamos entender o que foi a história, vamos problematizar, discutir sobre isso e não ter uma ideia pronta sobre ela. Tem um cara muito interessante que falou um pouco sobre isso, né, e que ele disse, nossa, um dos exercícios que eu mais me lembro na faculdade foi que eu tive que traduzir o primeiro parágrafo da Ilíada. E eu demorei, assim, 2 horas. 2 horas, dias, não sei, para fazer isso. Ele disse, porque não é só traduzir, é pensar no sentido das palavras. Perfeito. É pensar sobre o que aquilo significava naquele contexto. Então, assim, a gente também não pode ir para um campo e pensar a educação só como ferramental. Então, não precisa mais porque não dá mais resultado. O resultado, às vezes, é outro. Às vezes, é aprender o sentido das palavras, é se tornar mais crítico. É aprender matemática para você pensar melhor. Isso. Eu ia tocar nesse ponto agora, porque, assim, ao que parece, né, a inteligência artificial ou todas as outras tecnologias que vieram atrás foi alejando a cognição humana, né? Porque se você pega um jovem hoje que está fazendo uma faculdade, se você pedir para o camarada fazer uma conta de 2 mais 2/3, eu tô falando sério, tá? Trava já. Eu tô falando que numa das disciplinas que eu faço de doutorado na USP, o professor botou essa questão no quadro lá e todo mundo ficou com cara de paisagem, né? Quando a gente fala de uma abundância de informação, isso não quer dizer que você tem mais conhecimento. Eu acho que tem um problema gigantesco sendo formado, que não é de hoje, que, assim, eu não sei, eu não sou mãe de Ná, né, cara? Eu não tenho bola de cristal. Ainda não. Mas, assim, ou isso vai tirar todo mundo da inércia e vai fazer todo mundo melhorar a sua cognição, ou vai criar um abismo gigantesco. Então, acho que esse é o grande Eu acho que vai ter os dois, né? Eu acho que tem uma questão de responsabilização também, porque olha como a gente formula as perguntas, né? Será que a IA vai emburrecer as pessoas? A IA, coitada, tá lá, tadinha, né? Assim, né? O que a gente faz com ela e a maneira como a gente usa ela e a maneira como a gente estabelece, né? Então, assim, vou dar um celular para o meu filho a partir de 3 anos de idade, deixar ele no scrolling 8 horas por dia, sim, provavelmente você vai emburrecer ele. Talvez não seja o melhor. Né? Então, eu até queria retomar no que a Laura estava falando, porque eu concordo totalmente, né, com você. Eu até ia fazer esse contraponto, né? Porque, por um lado, a gente pode ter essa possibilidade de você, com ferramentas novas, ser muito mais inteligente. Né? O ser humano com o celular no bolso é mais inteligente do que o ser humano sem. Porque no momento que você tem acesso a um monte de informação e você é capacitado para isso, tem uma inteligência boa, você tem muito mais recurso do que sem. E então, aprender a usar essas ferramentas eu acho que também é importante. A gente não pode simplesmente falar, não, a gente não vai encostar nessas ferramentas para que o aluno não emburreça. Mas, por outro lado, tem essa questão de quando você aprende matemática, não é só para saber fazer a conta que você vai poder fazer na calculadora depois. É porque você cria conexões, entende lógica, entende uma dinâmica diferente do que só linguagem textual. A matemática é uma outra linguagem que funciona com outras premissas e você vai ter um pensamento diferente e muito útil para o seu dia a dia se você aprender esse recurso. Então, é esse desafio, né? E eu acho que esse é um dilema que a gente vai ter que se confrontar. E tem uma outra coisa que eu acho muito valiosa também com as IAs, é que tem gente que não aprende bem com esse formato de escola, de expositor e tal. Tem gente que não funciona assim, não consegue. Ele precisa aprender fazendo, talvez, um contato diferente. Você precisa dedicar, às vezes, um tutor específico para um aluno para que ele possa entender a dinâmica daquele aluno. Isso eu estou 100% de acordo contigo, que é a educação personalizada, né? Isso, e a IA, nesse sentido, é muito legal. Ela vai entender, ela vai poder ser o seu tutor particular, vai entender suas dificuldades. Isso é muito bacana. Eu concordo em parte.
Porque eu acho que, assim, em parte, a educação personalizada ou a personalização pode ser super interessante. Mas tem uma parte que não pode ser personalizada, que são os conceitos básicos. A gente estava falando de Sim, moral, conceito básico, de certo e errado, Uhum. conceito, né? Que as pessoas precisam aprender para ser bons cidadãos, isso não é. Não, perfeito. Né? Mas o ponto da É. personalização No aqui conteúdo, é na é forma. conteúdo. quais são as suas lacunas. Ah, sim, isso com Porque certeza. a educação de sala de aula é broadcast. Sim. Ele dá o mesmo remédio para todo mundo, sem saber se tem aquela dor. Exato. Então, isso não diminui vai a sua mudar, né? capacidade. Muda. Muda. Aí que a personalização entra. Quando a gente tem um diagnóstico preciso dos seus gaps de aprendizagem, você entrega aquilo que faz sentido para você, porque assim, a gente fala muito, o tempo da escola é curto, por incrível que pareça. Se você ficar entregando coisas que aquele aluno não precisa receber, porque ele já tem a formação sobre aquilo, você está perdendo um tempo precioso para formar sobre outras coisas. Agora, já existem infinitos exemplos muito bons de escolas que estão fazendo esse trabalho. Não é um caso, viu? O Brasil está cheio. Não o Brasil, fora do Brasil. E eu falo, inclusive, advogando aqui em prol das nossas marcas, e a legislação brasileira evoluiu muito. A Base Nacional Comum Curricular, ela evoluiu muito, porque ela já é baseada em habilidades e competências. É que as pessoas ainda... O discurso sobre educação do Brasil é que nem discutir... Eu tenho formação em comunicação social, em publicidade, foi sempre terrível você dizer, essa peça tá bonita, tá boa ou tá ruim? Aí sempre alguém consegue, mesmo sem ser especialista, dizer se aquilo tá bacana ou tá ruim. Educação é mais ou menos assim no Brasil, todo mundo é especialista em educação. Mas fato é que já há um conjunto gigantesco de habilidades e competências que são esperados pela faixa etária e maturidade de cada criança para que eles consigam até o final de cada ano. Agora, como chegar lá, o como é que é diferente para cada uma das escolas. Escolas com aulas expositivas é mais difícil de chegar, porque mudou o perfil e a geração que está ali. E a aprendizagem tem que ser mais significativa. Então, o conteúdo em si já é usado nas escolas, não como a parte do aprendizado. O aprendizado são quais habilidades vão ser desenvolvidas naquele estudante, e não que conteúdo ele vai levar para o conteúdo é o instrumento pelo qual ele vai chegar naquela habilidade. Mas a base não tem como mudar, né? Porque, assim, quando a gente fala de educação fundamental, você tem que ensinar a criança lá a unir o A com o B e formar a sílaba, e tem que Mas isso ensinar é uma a criança habilidade. É que no passado, no currículo, só levar... É porque quando a gente tem um olhar de ensino superior, às vezes a gente fala assim, ele vai ter que aprender esta informação, que é o que as pessoas imaginam que é a memorização. Hoje, o desafio quem das descobriu o escolas... Brasil, né? Isso não existe mais. Existem escolas, sim, que ainda estão fazendo isso. Mas eu vou te dizer, muitas, e a grande maioria das escolas já evoluiu para uma aprendizagem baseada em competências. E aí você, ao final daquele processo, você vai ter que descobrir o aluno é capaz de fazer o quê com aquilo? O que ele desenvolveu? E aí tá entrando além das coisas cognitivas, as não cognitivas, né? Sim. As soft skills, as questões ligadas Exato. ao socioemocional. Até porque, vamos combinar, né? Ficar 8 horas sentado, ouvindo alguém falar ali e tal, não tá te preparando. Uhum. Na verdade, você não tá aprendendo matemática, física e tal, você tá se preparando para suportar o insuportável. Que é ficar 8 horas num trabalho moroso, Uhum. né? Fazendo, só que isso não se sustenta mais. É que fazer uma sala de aula É, diferente dá um trabalho gigantesco pro professor. Aquele professor que dá aula expositiva, ele dá a mesma aula sempre, então é mais simples. Só que a gente tem problemas estruturais no Brasil, especialmente na escola pública, o professor é horista. Isso, pública e privada. Ele vai 3 horas numa escola, 3 horas na outra escola, 3 horas na outra escola. Isso não é comum em países mais desenvolvidos. Que ele é full time daquela escola. Então ele tem um tempo de preparação, um tempo pós-aula. Porque fazer uma aula com metodologia ativa, que os alunos vão trabalhar com um projeto, ele vai ter que preparar o projeto, entender o que é que vai Está acontecer. disponível, às vezes, em outros momentos. O aluno vai querer... É uma sala de aula barulhenta. E não é comum. Eu 6 a 5 anos atrás, numa escola, o diretor apresentava a escola, que escola boa, escolas militares, por exemplo. Olha, ninguém fala nessa escola. Você passa pelos corredores, parece um hospital na UTI. Essa escola é uma escola ruim, uma escola atrasada. Por quê? Porque a escola boa, os alunos estão trabalhando com projeto, estão tentando resolver problemas reais da sociedade, tirar o mendigo do semáforo da esquina da escola dele, o problema do trânsito que está ali em frente à escola, a faixa dupla que estão parando na escola. E tem muita escola fazendo esse trabalho, onde os alunos estão trabalhando por projetos, exercendo liderança, pensamento crítico, criatividade, que são conceitos novos para a escola, mas tem muita coisa acontecendo. É que a gente não percebe, não tem acesso às vezes, mas tem muito exemplo muito bom mundo afora. Você tocou na minha ferida, é porque eu estudei em escola pública. E eu sei, eu já minha trouxe aqui de propósito. A minha vida Obrigado inteira. contigo. Pois é. Mas assim, eu fui aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, depois da Academia da Força Aérea, e que é justamente assim, né? Assim, é fila, é formatura. Disciplinadora, né? Muito disciplinadora. E assim, me ajudou muito na formação do meu caráter, me ajudou muito na formação da minha personalidade.
Me ajudou muito na minha formação acadêmica, porque no final do dia as escolas militares têm um nível de excelência acadêmica fora da curva. É verdade. Tá certo? E não dá para negar. Então qual é a escola boa, Muzi? AMAN, Tô provocando? AMAN, ITA, AFA, Escola Naval, são todas escolas de excelência. Então, agora, talvez elas não sejam a escola que vai preparar o nosso profissional do futuro. Então, mas o principal ponto, sabe qual é a escola boa? Você é o cara da educação. Vamos A escola boa é aquela escola que conversa com a comunidade que ela está inserida. Não tem uma escola boa, tem várias escolas boas. Então, tem até um artigo que saiu em janeiro do ano passado pela Unesco, que é a agência da Organização das Nações Unidas para a Educação, que ela traz um sentido muito interessante, que a escola tem que ter uma relação de porosidade com a comunidade. Ou seja, ela não pode ser portas abertas totais à comunidade, porque a gente não está na excelência da humanidade ainda tem desigualdade, racismo, preconceito, né? Então você tem que ter uma relação de porosidade, ou seja, você ouve os anseios daquela comunidade que está inserida, e pode ser uma escola militar, porque aquela comunidade quer ser mais disciplinadora, pode acontecer. Qual é a demanda? E que ela não está longe Mas por que tem que ser poroso? Porque ela tem que pegar aquela demanda e melhorar e evoluir para entregar aquele aluno melhor do que eram os familiares deles. Então tem escolas mais inovadoras, de vanguarda, mais disciplinadoras. Qual é a demanda da comunidade? Então tem necessidades diferentes. Por isso que nós, inclusive, lá do Grupo SEB, temos diversas marcas de escola. Qual é a melhor? Você me pergunta, mas qual marca é boa? Mas cada um tem Depende, nicho de mercado. Exatamente. Então, por isso, assim, a escola militar é boa? Depende. Aquela família, aquele estudante se identifica com aquele perfil de escola? Então é uma escola boa para ele. Claro, aí tem quais são os elementos pedagógicos, são ali as técnicas pedagógicas, isso diferencia uma escola boa da ruim. Mas tem perfis de escolas. Então às vezes uma família tem um filho que vai estudar numa escola A, que é mais vanguardista, outra é mais criativa, mais ligada a artes. O importante é perceber qual é o perfil daquele estudante e se aquela escola vai desafiar aquele estudante o suficiente para que ele desenvolva aquelas habilidades que ele tem. Você então não curte a escola cívico-militar? Não é. Aí assim, não sou eu que tenho que curtir, são os filhos, né? Eu tenho 2 filhos. Então qual é o perfil dos filhos? O pai tem que olhar isso, porque às vezes o pai e a mãe, a família, tem olhado para os filhos o que ele quer para ele. E não é o perfil do filho, do estudante. O que é natural, né? O que é natural. O que é natural, não é... Só que a gente vai buscar um futuro que a gente viveu, nossa relação de trabalho, você contava um pouco antes de entrar aqui a sua vida, os nossos estudantes vão ter outros desafios, então a gente tem que prepará-los não para o desafio que eu enfrentei, para os deles. Eu sou suspeitíssimo para falar, porque assim, eu venho de família extremamente pobre, eu vim da extrema pobreza e o que me salvou foi a educação. É verdade. E por que a educação me salvou? Porque eu saí do meio onde eu estava, da extrema pobreza, tá certo? Para um lugar onde eu tinha uma alimentação adequada, uma hora para acordar, uma hora para almoçar, uma hora para fazer exercício, uma hora para dormir, e tinha uma formação técnica muito evoluída, porque eu fui treinado para ser piloto, que não é brincadeira, tá certo? Perfeito. Ser piloto de uma aeronave exige uma dedicação e um estudo fantástico. Quem não foi para aviação, que foi para a intendência e que teve uma carreira mais administrativa, quem foi para a infantaria, que teve uma formação mais operacional, esses caras foram preparados para o mercado. Porque hoje, os caras que, os militares se aposentam muito cedo. Porque começa cedo. Então, os caras com 45 anos já estão aposentados. Eu vou falar da minha turma. Os caras que saíram, se aposentaram e foram para a vida civil, viraram tudo presidente de empresa. Tá, o presidente da Elibras hoje é o Dueck, da minha turma. Então, o piloto da Ambev hoje, o chefe dos pilotos, é o Berto, é da minha turma. Então, assim, e os caras são escolhidos pela formação acadêmica altamente qualitativa. A educação é transformadora. Esta é a beleza da escola. E esse é o papel que ela tem que fazer. Ela tem que transformar, né? Se ela não conseguir... Então, se você teve uma escola, seus pares conseguiram um lugar de destaque na sociedade, essa escola cumpriu o papel dela, que foi criar oportunidades para vocês terem uma vida bem sucedida. Se eu tivesse continuado naquela ocasião morando na favela, eu não teria chegado em lugar nenhum. Sim, e eu acho que tem coisas, assim, pensando, né? Depende, concordo com você, Sandro, né? Que tem agora você concordou. Agora enfim, eu concordei. Pena. Que existem vários tipos de escola e que você vai se adaptar, né? Melhor em uma ou em outra, né? Acho que tem perfis de pessoas, enfim. Concordo com isso, mas também vejo que tem coisas que são importantes, independente. A disciplina é uma delas. Adoro disciplina. Né? Eu acho que, assim, sem disciplina na vida você não vai chegar em lugar nenhum.
né? Essa Mas tem disciplina. dosagens, né? Tem dosagens. Tem dosagens. Não precisa ser uma coisa exacerbada. dosagens. Eu estudei E numa até escola... formas de disciplina, né? Mas aí você tem a Exatamente. autodisciplina que se Exato. aprende. Esse é o Não, grande exatamente. ponto. Mas é que Autonomia, funcionou, é muito responsabilidade. legal que a escola que você teve, que é uma escola mais militar e mais disciplinativa, ela, naquele momento da sua vida, no seu perfil, ela foi essencial e é Fez claro muito que sentido. funciona e vai funcionar para muita gente. Mas talvez não vai funcionar para todo mundo. E esse é o ponto, ainda mais quando a gente vê as novas tendências e as novas ferramentas surgindo. Talvez um novo cenário, esse formato não vai conversar diretamente, não vai ter o mesmo impacto que teve na sua época. E acho que isso que é legal. A gente não adianta tentar fazer todo mundo funcionar num único formato. Não, isso não tem como. Mas Forma. oferecer Isso um não tem monte, como, e aí sim, Com quando o a gente diagnóstico, tem... né? Exato, e aí falar assim, ó, para esses perfis isso aqui funciona, mas o fundamental para mim é que no final a escola te dê essas capacidades de pensamento crítico, de conseguir se adaptar e não a decoreba, né? Acho que, Exatamente. e agora a decoreba tá em xeque. Para mim, né, o resumo de tudo isso é a decoreba ficou em xeque no momento que uma máquina pode falar a data da Revolução Francesa. Mas se você tem que não é mais saber a data da Revolução Francesa, Mas o que ela causou, mas o que né? ela causou, qual a importância dela, É. o que isso mudou o pensamento, qual o papel dela naquele contexto. Isso tudo são valências que a máquina, ela até sabe e vai cuspir para você. Mas se você não entender aquilo, aí sim você tem uma O que uma ela mudou na deficiência. sociedade. Você só vai aí ser mais Tem um uma terminal frase burro. do Aldous Huxley. Só um minutinho, Que é- então, Laura. Deixa eu só te falar uma coisa. A gente já tá com meia hora Nada. e eu vou pedir... Precisa mostrar os patrocinadores, isso é importante. eu vou pedir um pequeno break aqui para nossa audiência, porque o papo aqui tá quente. Se eu não fizer o break agora, os caras vão mais. puxar a pistola aqui, vão dar tiro um no outro. Mas assim, foi muito, muito bacana até agora. A gente vai pedir um Nessa. break e daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta, vamos lá. Olá, pessoal. Estamos aqui para a volta, o segundo bloco agora desse podcast que começou a esquentar. E aí eu pedi o break aqui para dar uma acalmada nos ânimos aqui. Começou, mas ficou divertido, a polêmica tá boa e a divisão de pensamentos, o complemento de pensamentos está muito bom. Mas eu agora quero começar o segundo bloco agora falando de uma outra coisa, tá? Eu vou puxar o assunto aqui da palestra que a Laura deu ainda há pouco, que fala sobre a igualdade, fala sobre racismo, fala sobre gênero. E eu acho que isso aí é um tema que a gente precisa discutir. Principalmente falando em inteligência artificial, em que meu amigo Sandro... Cadê as mulheres na IA? Pena, cadê as mulheres na IA? Né? Então acho que ninguém melhor do que a nossa amiga Laura para falar um pouquinho do que está acontecendo e das suas esperanças, né? Das suas expectativas. Sim. Bom, obrigada por me trazer para falar sobre esse tema que eu sou apaixonada, que eu chamo de tecnodiversidade, né? Eu acredito, né, que, enfim, a gente se pergunta, né, por que não tem mulheres na IA, por que temos poucos grupos minorizados na IA, poucos pretos, indígenas e tal? Bom, uma consequência histórica, né? Eu acho que de novo, né, a tecnologia exponencializa os problemas que a gente já tem e desigualdades que a gente já tem. Só 25% dos empregos em tecnologia são ocupados por mulheres, né? Imagine quantas mulheres pretas a gente tem ali, é muito pouco. Por que isso é um problema, né? Porque a inteligência artificial é uma tecnologia de propósito geral que vai estar em tudo, em todos os mercados, né? Se a gente só tiver um grupo de pessoas, que hoje é majoritariamente homens brancos, produzindo a inteligência artificial, a gente vai chegar numa inteligência artificial dominante cheia de vieses. Porque quanto menos diversidade a gente tem na produção, na concepção, no teste, né, da inteligência artificial,
mais vieses vão surgir. É normal, todo mundo tem vieses. Uhum. Não somos seres puros, livres de preconceito, né? Uhum. A gente precisa da diversidade para diminuir esses vieses. E a gente já está vendo as consequências disso, né? A gente já está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, scores bancários, né, sendo acusados de racismo. E, de fato, existia. Só estão replicando um comportamento que já existia. Já estão replicando um comportamento que já existia e sem as pessoas perceberem. Uhum. Muitas vezes Sim. vezes com boas intenções. E porque quem está avaliando aquilo são os mesmos homens brancos que não passam por esses nada viés. contra os homens brancos, Uhum. gente. Eu não estou falando Claro. isso. Eu só acho que assim, a gente tem que ter mais diversidade dentro. E isso só vai acontecer com intencionalidade. Perfeito. Com intencionalidade de empresas, com intencionalidade na educação, com intencionalidade na formação de pessoas, com intencionalidade na desconstrução de imaginários, né? Uhum. Porque quando você fala, o que é um cientista? Como é um cientista para Você já você? imagina... As pessoas já desenham o Dexter, né? Assim, aquele menininho branco de óculos e tal. A gente não pensa, né, numa mulher preta ali, Exato. né? Tanto que uma das grandes pessoas que fala sobre racismo algoritmo é uma mulher preta maravilhosa chamada Joy Buolamwini, que ela foi uma pesquisadora. Falou sobre ela falei, hoje, né? falei sobre ela hoje. do MIT, e ela foi uma das primeiras a perceber que a tecnologia de reconhecimento facial não reconhecia bem corpos pretos. Uhum. E estavam usando isso para julgamentos Sim. e penalizações nos Estados Unidos. Então, olha o tamanho da gravidade disso, né? Então, jogo essa bomba aqui para vocês. Mas antes de jogar essa bomba, eu queria que o Pena falasse sobre o Features, porque eu tô apaixonado pelo Features. Sério, eu fui convidado para poder fazer parte lá do lançamento do Features, fui o único cara externo. Rapaz, tô com prestígio com o Max e com a diretoria do Features lá. Mas acho que a iniciativa é muito legal, vale muito a pena você aproveitar esse espaço aqui para falar um pouquinho dessa iniciativa. Então tá bom. Eu tô até com a camiseta aqui do Futures, então estou divulgando. É um grupo criado pelo Max. O Max é um cara fantástico, Max Nolan. Já passou aqui no nosso podcast. Já veio aqui, Já né? veio aqui. E aí tudo começou com um grupo de pessoas para discutir inteligência artificial e depois discutir tecnologia, e agora está nascendo um braço para criar, seja startups, seja ações, sejam iniciativas de educação, de compartilhamento. É uma coisa que está nascendo e para ser honesto, eu não sei nem onde vai dar. Eu estou participando disso, teve o lançamento oficial do Futures agora recentemente. Na Macan. E eu e o Vitor, né, da Caramelo Biônica, a gente aplicou um teste Turing na hora. Que é uma coisa. A cobaia, né? Inclusive o Moza estava lá, foi o primeiro, né? Eu vou quebrar a máquina, né? Só para vocês entenderem, a ideia do teste Turing é você pôr uma máquina que vai se passar por um ser humano. E vai ter um outro ser humano respondendo as mesmas perguntas. Então o Moza foi lá, começou a fazer perguntas e recebia 2 respostas. Uma por uma máquina e uma por um ser humano. E ele vai conversando. São 5 minutos de conversa e no final ele vai ter que dizer qual é a máquina, o A ou o B. E o Moza errou, ele falou que Não, ele falou assim, olha, tenho certeza que a máquina... Eu afirmei com muita segurança. Ele fez lá. Muita segurança de isso quem é o mais legal. Isso é o mais legal, inclusive. Eu ainda acho que eles me roubaram. Eu tive aqui até mostrando, olha o log aqui, mas ele falou, não, acho que vocês estão me enganando. Mas essa é a graça. Na verdade, no momento que as pessoas já têm dúvida, a máquina meio que já passou no teste, porque né, a ideia do Alan Turing que propôs esse teste em 1950, olha isso, né? 70 e poucos anos atrás, ele já visualizou esse cenário que a gente está vivendo hoje, um momento que se você depois do teste, depois de você conversar, não tiver certeza, é isso que ele afirma, se você não tiver certeza, é porque a máquina já passou no teste. Né? Porque se você acertar ou errar, se você tiver dúvida, meio que é 50%. Se você está achando que são 2 humanos, ainda assim você tem 50% de acertar o humano certo. Mas enfim, é muito legal. Inclusive, a gente está querendo lançar esse teste Turing que nasceu como uma brincadeira experimental. Né? Eu e meu amigo, a gente é pesquisador, a gente faz nossos inventos malucos, meio que foi uma brincadeira. E a gente acha que isso tem um potencial grande até para reunir pessoas. E aí vira um grande... talvez é um quiz muito divertido, né? Agora, a aplicação no mercado corporativo, qual a aplicação que você acha que seria mais interessante? Disso especificamente? Na educação? Não, então eu acho que esse teste em si, não visualizo algo, sei lá, deve dar para pensar em algo interessante, porque eu não quero nem... Eu tenho cuidado, porque no momento que a minha máquina consegue se passar por um ser humano, isso é um problema, porque de repente alguém pode usar isso, um mau uso disso, né? Tentar
se passar, enfim, tem um monte de problemas que eu não sei nem se eu quero... Tem até a questão de fraude aí, fraude Exato, bancária e fraude, outras fraudes, né? Então, tem um monte de questão que eu não quero entrar. A gente usa mais como entretenimento e mais do que isso, um jeito, né? E a brincadeira de que nesse mundo que a gente está tão conectado, os seres humanos muitas vezes têm menos tempo para estar reunidos, nós estamos reunidos, eu acho isso tão legal, a gente está conversando no presencial, é muito mais legal, muito mais eficiente do que no texto, mas nesse momento que os seres humanos cada vez mais se encontram só digitalmente, a gente reúne um monte de gente fisicamente em torno de uma inteligência artificial para a gente ficar brincando, tentando descobrir quem é, e no final é quase, né, assim, aquela coisa das tradições, assim, as pessoas em torno do fogo ali, né, o fogo com essa coisa mágica, né, ali conversando, trocando as suas ideias, e a gente está trocando ideias, desafiando uma máquina que seria esse fogo aí, mágico e tal, mas numa dinâmica presencial. Então, eu acho poderoso, inclusive, a gente está pensando até transformar isso num show mesmo, que a gente pode levar para as empresas, aí sim, seria talvez Eu acho super lindo a sua metáfora com fogo, né? Porque assim como a inteligência artificial, o fogo foi uma das primeiras tecnologias que disruptaram, Mudou né? o mundo. Mudou a nossa... A gente não era nem homo sapiens. Exato. Né? E a gente descobriu como fazer o fogo. Não sei se vocês conhecem, tem aquele filme A Guerra do Fogo. Sim. Que justamente conta essa história, né? Que antes caía um raio, pegava fogo, Isso, né? E o pessoal tentava manter o fogo ali, você tinha né? que manter, porque senão você não sabia fazer. A gente não sabia fazer. É? Aí aprendemos a dominar, e uma vez aprendendo a dominar, isso nos mudou biologicamente, porque a gente passou a comer diferente, Sim. comer Poder alimentos cozinhar, cozidos, né? Isso, fazer ferramentas que precisava do fogo para endurecer. Exatamente, a gente fez ferramentas e isso nos mudou socialmente, porque a gente começou a sentar em torno da fogueira e contar histórias. E poder dominar à noite, porque você, no momento que você tem luz, você pode funcionar mais tempo. Imagina que no momento que você não tem luz nenhuma, cai à noite e você vai para sua caverna, para o seu lugar, porque você não tem mais o que fazer. Nesse momento aumenta a jornada, inclusive, de possibilidades. A hora extra nasceu aí, então. Já estamos nessa. Eu acho que o happy hour surgiu aí, viu? E a inteligência artificial também, se você pensar, está nos mudando biologicamente, cognitivamente, a nossa maneira de pensar já está mudando, a gente já produz algumas proteínas diferentemente e vai nos mudar socialmente também. Eu acho que todo pânico vem um pouco daí, né? Sim. Segundo Harari, assim, é a primeira vez na história da humanidade que a gente não sabe daqui a 20 anos como vai ser. Antes, assim, a gente tinha medo de ser invadido, tudo bem, né? Ia ter guerra, ia invadir e tal. Agora a gente simplesmente não sabe. Exato. Bom, Sandro, você que... Não, esse assunto é um assunto que me estimula muito, eu fico excitadíssimo com esse negócio, porque eu acho que é meio que uma heresia quase que eu vou falar, mas não tem nada a ver com heresia, Jesus, pelo amor de Deus. Mas assim, a inteligência artificial é um divisor de águas na sociedade, né, cara, na humanidade. Como a máquina a vapor foi sobre a supremacia física do homem, a IA é sobre a supremacia cognitiva do homem. Agora, né? Então a gente está numa outra fase que a gente não estava acostumado, né? E é muito engraçado, né? Porque quando a gente leva... Eu adorei o que vocês estão fazendo, o teste, e eu até sugiro ampliar. Você levou o Muse, leva também mais uma IA para ver quem acerta. Aí você pergunta pro Muse e pra IA. Não, mas quem era o homem, que era, com certeza a IA vai descobrir. E a gente não é capaz. Isso para dizer um pouquinho de que nós estamos chegando num paradigma que coisas que a gente fazia com absoluta certeza, as máquinas vão fazer isso melhor do que a gente. E até aí, e aí o Harari fala muito sobre isso, né? De o uso. IA tá lá, é a tecnologia, mas qual é o uso? E ele dá mais a visão negativa sobre as questões futuras, mas eu vejo que a gente não avançou muito em algumas questões super importantes, né? A gente tem falado do aquecimento global, a gente falava das guerras agora há pouco, do medo. E a nossa sociedade tem pela primeira vez algo tão surpreendente, capaz de fazer duas coisas que a gente analisar dado, que a gente falava até da educação, que é super importante, e fazer predição, né? E a gente conseguir olhar um pouquinho para frente, coisas que a gente tinha muita limitação. E a gente vinha como sociedade dizendo o seguinte, olha, vamos, para reverter o aquecimento global, a gente vai ter que diminuir o consumo. Isso nunca vai acontecer. O mundo está ficando maior em número de pessoas e a gente está tendo acesso na América Latina, na África, a coisas que os europeus e os norte-americanos tinham. Agora a gente vai dizer assim para as pessoas, dizer, não, agora você não consuma mais. Então, nós temos pela primeira vez a possibilidade de fazer novos materiais, desenvolver materiais que tenham consumo energético melhor.
Descobrir cura de algumas descobrir doenças. curas. Então, assim, nós não conseguimos ter sucesso porque a decisão era consumir menos. E a gente não teve sucesso, porque ninguém queria consumir menos. Nenhum país queria reduzir o PIB em função disso. Agora, sim, pela primeira vez, a gente tem ampliação da nossa cognição para achar soluções que a gente não era capaz de fazer sozinho. Então, se por um lado assusta, tem muita coisa negativa vindo em relação a isso, e aí tem toda a questão da regulação, da ética, dos viés, porque está aprendendo o que está livre na internet, e a internet está toda cheia de viés, né? Isso, e aí não é só sobre IA, tá? Quando você vê livros, de maneira geral, esses dias eu falava com uma pessoa muito ligada à defesa da questão antirracista, e ela está dizendo, Sandro, você não vê grandes líderes negros nos livros brasileiros. Porque a referência é sobre sempre a escravidão. Você não tem para um jovem negro uma referência que ele pode dizer, olha, um grande cientista. Tantos, né? E tem tantos. Mas isso não é comum. Quando se fala sobre os negros nos livros tradicionais, se fala sobre a escravidão. E exemplos que não causam aquela admiração para dizer, eu quero ser isso. Então, a Laura falou que foi a parte mais marcante da nossa civilização brasileira, que foram 400 anos, né? Então, agora, como é que isto vai ser colocado na IA? É a leitura desse mundo que a gente conhece, cheio de questões estruturais que a gente já vem vivendo. Então, só que agora a gente vai fazer de maneira mais exponencial ainda. Então, esse cuidado de como fazer isto e aproveitar esta barreira para, se exponencialmente pode ser ruim porque amplia os vieses, exponencialmente pode ser bom se a gente tentar corrigi-los e ajudar na universalização, que é a democratização da IA hoje, né? E tem uma questão também que vai se acentuar muito, na minha opinião, com relação à IA, é a parte ética, né? A gente tem uma obrigação muito maior de cuidar da ética e de formar os nossos filhos, netos, jovens na parte ética do que antes. Muito maior. Porque agora a gente está falando, muito maior de BIAs, né? Que você pode estar incorporado para poder você reduzir o crédito de quem é negro, de você não ter o espaço na escola para quem é homossexual, enfim. Então tem um problemaço para a gente resolver, mas isso não vão ser nós que vamos resolver. A gente tem um problema para resolver que tem que ser feito dentro de casa, em primeiro lugar, né? Acho que talvez um jovem desfavorecido não tenha acesso a um livro hoje e ele já consegue ter acesso ao ChatGPT. Pois é. Então a gente tem uma oportunidade histórica de democratizar acesso ao conhecimento. Com né? certeza. Se a gente conseguir levar o conhecimento mais endereçado possível. Se a gente conseguir desenvolver uma IA ética. Esse é o baby steps agora, né? Exatamente. Tem até gente que faz parte de um movimento chamado aceleracionista, que acredita que eles querem o mais rápido possível chegar numa IA super inteligente, porque essa IA super inteligente, meio que do jeito que eles acreditam, que por definição ela seria mais evoluída eticamente, e aí sim ela teria a oportunidade de corrigir todas essas falhas. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que isso é meio que um wishful thinking no final. Tá, visualizei um negócio no fim do túnel, eu vou acreditar que todas as... Né, assim, então esquece a gente resolver agora, porque a gente não consegue. Esse é o pensamento. Olha, quanto mais rápido a gente chegar lá, mais rápido a gente vai ter a oportunidade de salvar o mundo, porque quem vai salvar o mundo é uma super inteligência. Eu tenho muitos receios sobre isso, né? Justamente pela minha pesquisa em segurança, eu não acho que é trivial essa máquina estar alinhada com os valores humanos, pelo contrário, talvez a gente esteja dando muita capacidade por algo que não vai estar alinhado com os valores humanos. Então eu sou mais pé no chão, eu não sou aceleracionista. Eu acho que a gente sim tem que fazer um esforço para alinhar os nossos valores, os valores humanos que a gente acredita que são os mais importantes. Começa a dificuldade de quais são os valores que os humanos acham importantes, né? E é claro que tem alguns que são muito consenso, tem outros que não são. Então já tem um desafio interno. Mas uma vez que a gente encontra... que é o errado. Uma vez que a gente encontra, assim, não, a gente acha que esses são os valores importantes, diversidade, direitos humanos, etc. Como a gente garantir, então, que as nossas máquinas, elas sigam esses valores, sejam balizadas por isso? Se a gente conseguir, aí sim, eu acho que a gente tem um futuro muito próspero, porque se essas máquinas estão chegando no lares de todo mundo e elas estão alinhadas, quando você fizer a pergunta e aí o conhecimento vai estar chegando, ela vai estar diminuindo os preconceitos, os vieses, porque essa máquina já está alinhada, então todo mundo vai estar meio que aprendendo por uma fonte mais neutra ou mais segura. Por isso que tem que haver uma preocupação de Estado. Porque quando a gente fala de IA, ela está concentrada em grupos que a gente conta na mão. Exato, e esse é o primeiro problema, né? Porque a gente vê governo como o governo americano, o governo chinês, com uma corrida gigantesca, né? Para tomar conta da IA. Mas em países como o nosso, a gente vai de novo perder uma oportunidade histórica
de fazer parte do movimento que, como na educação, a gente tem lá o PNLD, que define que livro vai para a escola, a gente não está definindo qual é a informação que vai estar disponível para a sociedade brasileira. Então, IA é uma questão de Estado e que todos os países, porque nós temos a nossa cultura própria do Brasil, nós temos nossos interesses de que informação faz sentido para o país que a gente quer ser no futuro. Se a gente ficar só consumindo a IA dos grandes grupos né, econômicos, que têm lá os seus interesses né, econômicos, a gente está arriscando muito a nossa soberania nacional. Eu concordo. E que países que estão na onda já da tecnologia há algum tempo têm uma preocupação gigantesca sobre isso e que no Brasil passa longe essa discussão. Eu Mas concordo e o plenamente. desenvolvimento de uma IA nacional que nem o pé de cachaça lá defende? E eu acho isso é inevitável para países que queiram ser soberanos ter controle. E a gente tem condições de fazer mas não isso? tenha dúvida. Não tenha dúvida. Sim, nós estamos entrando numa onda da humanidade, de um ponto de inflexão, de que se o Estado não olhar para isso com prioridade, estratégia, como foi armas nucleares, houveram grandes coisas no mundo que podem deixar aquele país sem capacidade de garantir a sua soberania. IA é uma delas. Eu concordo com você, Sandro. Você já me concordou 2 vezes hoje, você é muito feliz aqui. Mas Ele não vai nem Sem dúvida ela concorda, tá parecendo o feedback que eu levo do meu chefe. Ele me elogia, depois ele dá um baixo. Veja, inclusive tem um cara chamado Morozov, que é um dos maiores especialistas né, em inteligência artificial e políticas governamentais do mundo. Ele veio recentemente aqui para o Brasil e ele falou a mesma coisa. Ele disse, olha, os estados também têm que produzir sua inteligência artificial e não só ficar na mão né, de grandes mercados para ter a sua autonomia, eu concordo. Que não é só regulação. Não é só regulação, exatamente. Agora, também tem um ponto, assim, né, de como que a gente não vira um totalitarismo digital a partir, não vira um nacionalismo exacerbado digital a partir disso. Tem esse ponto de cuidado, né? Por exemplo, na China tem o score social, que é algo que eu acho absolutamente pavoroso. Exato. Né? Assim que você ganha nota e isso vai dizer ou não se você pode estudar qualquer coisa ou sair do país ou etc. Como que a gente não vira isso também? E eu acredito que isso seja através assim, de manter estruturas democráticas como as tomadas de decisão ecossistêmicas, né? Ou seja, não pode estar na mão de só uma instância tomar essas decisões, né? Mas por isso que você tem a regulação, só para concluir esse ponto, nós temos uma regulação, como a gente faz em educação, mas tem setores como petróleo. Puxa, se a gente tiver só na mão esse desafio, privatiza ou não privatiza, mas o ponto é, quando a gente teve crise do Covid, a gente descobriu que a gente precisaria ser dono de alguns setores. Os países que eram donos de alguns setores continuaram produzindo, outros falaram, agora eu sou refém de que a gente foi um dos últimos da fila ali para tentar conseguir vacina e assim por diante. Então, existem setores que, quando houverem crises globais, e a gente tem se aproximado, tem ficado muito perto de grandes crises, como é que o país vai tomar decisões se ela não tem capacidade de tomar decisões sozinha? Sandro, deixa eu te fazer um contraponto. Você é meu patrocinador, mas, cara, deixa eu te Não falar. pode fazer contraponto para Dessa patrocinador. vez. Agora você vai ter que passar pano. Dessa vez não vou fui eu. conseguir passar pano. Cara, os asiáticos estão fazendo um trabalho de educação de mais de 50 anos. De longa data. Tá? Pô, eu sou um fãzaço Singapura, dos Coreia Estados do Unidos, Sul. viajo lá pra caramba, e eu visito as universidades, né? Então, assim, você vai na Caltech, chinês, coreano, taiwanês e indiano. Aí você vai em Berkeley, mesma coisa. Vai em Stanford, mesma coisa. Vai em CLA, mesma coisa. E os caras agora estão expatriando para os seus países os seus talentos. Sim. O Brasil não tem 50 anos pela frente para poder fazer a capacitação. Mas não vamos desistir? Não sei se a gente... bicho, volta em mim para presidente da República. Então, mas o ponto é esse. Educação. Quanto mais cedo a gente começar, mais cedo a gente vai chegar lá. O que a gente não pode desistir de um país continental como o nosso. Mas aí, vamos lá, a gente discutiu isso hoje lá. Para a gente poder mudar esse cenário, a gente tem que ter um projeto de nação e não de governo. Mas eu como um educador, não posso desistir do país, dos nossos jovens. Eu não desisto, eu vou continuar jamais. com a bandeira. Não, eu também não desisto, mas assim, a gente tem que ter uma outra geração que tem essa cabeça que a gente tem, de que botar a educação em primeiro lugar é a base fundamental de uma nação.
Não, mas eu acho que essa é a contribuição que a gente está dando aqui. O AI Summit, você vai perguntar isso no final, eu sei disso. Não, eu acho que a gente trazer pessoas brilhantes. Você fica vendo os podcasts para poder bater. Você está trazendo muita gente boa aí. Ele fica vendo os podcasts para poder ver o que a gente fala no final. Mas assim, se existe um diferencial que o AI Summit está trazendo, é que a gente não está se ajoelhando para as grandes corporações. É isso aí. A gente não está se ajoelhando. Por quê? Porque eu quero um Pena defendendo o ponto de vista dele, quero você defendendo, quero ela defendendo. E assim, eu sou um nacionalista também, tá certo? Eu sou um patriota pra caramba. Então você já vem com a minha ideologia política qual que é. E eu acredito na educação como um poder transformador, porque eu sou case e é isso aí. De transformação pela educação. Mas eu, depois de academia, de engenharia e de MBA na FGV e de mestrado, não sei, eu estudei a vida inteira, eu sou o cara do lifelong learning, pode me contratar como garoto propaganda, porque eu sou um cara que eu nunca parei de estudar. Nunca parei de estudar. O meu mestrado eu li mais de 140 livros e assim, eu acordava... A vantagem de ser militar, que eu acordava 4 horas da manhã de boa e lia até às 8, tomava meu café, continuava lendo até às 11. Fazia depois 5 flexões, não, 10 quilômetros. Não fala isso não, que a minha barriga tá... Entendeu? Mas enfim... Então militar, ele só lembrou da leitura do livro. A parte do exercício ele não faz assim, mais. A culpa disso, eu vou falar de quem é da Solange, tá certo? Porque eu gostava de... Nem tá aqui. Porque não pode se defender. Mas eu falo isso sempre dela, porque eu sempre gostei de fazer exercício e andar de bicicleta, não sei o quê. Eu acordava de madrugada pra fazer, e eu morava no Rio, e ela, não, é muito perigoso, fica em casa. Aí eu fui acostumando. E aí ela fazia um café da manhã bom, e um almoço bom. Agora você tá em São Paulo. Só pra total. dizer. Assim. E agora eu tô em São Paulo. Mas olha, já que o Sandro fez o dever de casa, né? E ele fez bem o dever de casa, porque ele sabe que aqui no final a gente sempre... fala um pouco sobre o AI Summit, afinal no final do dia, o que a gente quer aqui com o podcast, né? O que a gente quer com os warm-ups? Que a gente quer que as pessoas se interessem por ter essa curiosidade de descobrir o que está por vir, né? Então, você que chegou agora, nem sentou na janelinha ainda, mas eu já vou te falar um pouquinho do que você percebe que a gente pode fazer de diferente no AI Summit, o que já te causou de impacto. O que você acha dessa iniciativa? Porque no final a gente sempre pede um jabazinho, porque a gente tem que pagar a conta, né? Viu? Olha, me impressionou muito o aquecimento hoje, né? Eu não imaginava, sinceramente, né? Eu vou em muito evento, eu não imaginava a qualidade dos speakers que iam vir, né? Não conhecia a maioria deles. E acho que foi muito legal o diálogo com o público também. Tinha um público, né, seleto ali de pessoas que estavam muito interessadas no assunto, né? Formadores de opinião e assim, com níveis de conhecimento diferente, claro, mas muito interessadas naquilo e muito implicadas. Galera ficou até o final. Isso me impressionou muito também, né? Muito interessante, assim... Se o aquecimento é assim, eu só tenho uma expectativa crescente. Eu acho que é isso, né? Eu falei na palestra, falei aqui também, eu sou a favor das conexões para uma melhor tomada de decisão sobre um assunto que vai nos impactar a todos. A gente só vai conseguir essas conexões com ações como essa. Perfeito. Bom, então eu vou te falar que a gente, neste exato momento, eu peguei o Valdemir Cambiusi, que ia falar de IA responsável, e mudei ele para o painel de computação quântica, porque é o doutorado dele. Acabou de abrir uma vaga para alguém que possa falar de IA responsável. Olha, eu estava precisando de uma mulher. Perfeito. Hein? Será que rola? Eu acho que temos. Hein? Eu acho que rola, hein? Rola. Acho que o conselho aqui aprovou. Pena, você que, poxa, a gente tá sempre nos grupos de WhatsApp, a gente se conheceu há menos de uma semana pessoalmente, a gente tá, de novo aqui junto, mas eu sou fãzaço de você por tudo que você tem promovido nos grupos, mas eu queria pode mentir também, se quiser. Não, eu não minto. Mas pode falar a sua real percepção do que tem sido o AI até agora, a sua expectativa. Então, eu acho que, pegando o gancho, inclusive, da Laura, que ela falou de fazer conexões. Eu sou um divulgador científico faz, acho que 14 anos. E eu acredito muito que... eu vim da academia, sou pesquisador, e eu acho que a academia estava muito separada das pessoas, né? Sempre teve um ranço do pesquisador. Um amigo meu que fala assim, o ranço do pesquisador, o cara que se acha superior e aquele conhecimento não chega. E aí iniciativas como divulgação científica começam a trazer isso
o público. Então, eu acho fundamental. A mesma coisa eu acho que tem que acontecer sobre inteligência artificial e sobre tecnologias. A gente tem que tirar um pouco, a informação tem que chegar para as pessoas. Então, nesse sentido, o AI Summit é uma iniciativa fundamental para isso, para você pegar essas pessoas, poderem comunicar seus trabalhos, seus pensamentos. O que a gente está fazendo aqui é isso. Aí tem uma coisa que eu acho mais legal ainda. Eu acho que a coisa mais legal que o ser humano pode fazer na vida é discutir. Eu sei que vocês pensaram em sexo, mas não. Por que eu falo isso? E discutir não no sentido ruim, né? Às vezes a pessoa... Tem muita gente que pensa em discussão, não, eu não gosto, não, discussão é uma coisa... Discutir no sentido melhor da palavra, de você pegar e trocar ideias, de você se confrontar com ideias diferentes e processar. Eu sinto que nós somos neurônios, no final. Imagina eu que tenho 42 anos, de um monte de coisas que eu aprendi, que interagi, que criei um certo conhecimento, uma cabeça, um pensamento, vieses, tudo, criei, tá aqui. E agora eu vou encontrar a Laura, vou encontrar o Sandro, que vieram de outros contextos, são outros neurônios que tiveram 1000 conexões. Se a gente pensar nesse cérebro gigantesco, o Sandro teve 1000 outras conexões, não sei o quê, e sintetizou tudo isso e está aqui nele agora, e a Laura aqui, e o Muzi aqui. E nesse momento que nós 4 estamos conversando e a gente está processando de novo todas essas informações que a gente carrega e estamos gerando algo melhor. Por isso que eu acho que eu tenho um tesão por discutir, porque para mim é isso, cara, a oportunidade de eu pegar e debater e discutir, ver, toda vez que a gente vê alguma coisa diferente, é a nossa oportunidade de processar uma informação, porque se eu só falar com as pessoas que pensam igual a mim, não estou processando nada, só estou reforçando aquela coisa. E eu acho que o AI Summit, nesse sentido, ele é um grande lugar que essas ideias podem ser debatidas e a gente pode processar e chegar em conclusões novas, em conhecimento novo, processar novas informações. Isso é legal. Acho que Sandro, e você que emprestou a marca, hein, cara? Não, é sério, porque é uma responsabilidade muito grande, porque eu já tive no lugar do Sandro a maioria da minha carreira, a vida inteira executivo, né? E a preocupação não é o patrocínio, a preocupação é assim, o que você vai fazer com a minha marca? Né? Quais são os malucos que você vai levar pra lá? Qual é o valor que você vai... Não, qual é o valor que você vai agregar para minha marca? E olha, Sandro, assim, do meu lado você tem certeza que eu estou dando o meu melhor, mas eu queria saber de você se tá alcançando aquilo que é a tua expectativa, se você não tinha nenhuma e assim, vamos tentar a sorte. Não, e você tem toda a razão. Assim, hoje em dia tem sido muito difícil, né, a gente associar as marcas, especialmente uma marca de educação, né, a ações que vão gerar impacto, né? E eu acho que o AI Summit está fazendo um pouco disso, né? Trazer pensamentos que podem provocar a sociedade, pode refletir sobre o futuro, refletir sobre esse projeto de nação que a gente quer ter. E educação é garantir que a nossa democracia se torne cada vez mais forte, né? E, como você bem disse, democracia é sinônimo de diálogo, né? Lamentavelmente, nos últimos 10 anos, com a chegada das redes sociais e dada a promessa de que a gente ficaria mais próximo, e aconteceu exatamente o contrário. Né? Pois é, somos todos inocentes. E acho que a sala de aula, a educação, tem sido muito o lugar para tentar voltar à possibilidade de fazer as pessoas entenderem que o contraditório é legal, de que olhar a questão da empatia, né? E aí quando a gente fala de IA, só para concluir aqui, a gente volta a fazer as reflexões sobre aquilo que de fato é humano, né? Coisas que... Porque quando começou a falar sobre IA lá um ano e meio atrás, o IA generativa que popularizou, né? Todo mundo falou, IA não vai ser criativa. Falei, foi criativa. Começou a fazer música, começou a fazer poema, começou a fazer rap. Ela nunca vai pintar um quadro. Nunca vai pintar um quadro, faz a imagem. Então, vem sobrando poucas coisas pra gente. Mas essas poucas coisas são coisas muito, muito, muito fortes. Então, sobrou pra gente o amor, a gratidão, a solidariedade, coisas que a gente tinha esquecido, né? Então, esse novo espaço para se colocar como humano de novo, para tentar, de alguma maneira, fazer uma sociedade mais justa, menos desigual, com mais oportunidades, é mais uma vez que o destino trouxe à nossa frente e falou, vai lá, tem uma oportunidade nova para vocês. Então, acho que o IA Summit vai mostrar essas possibilidades, que vem uma tecnologia, que é mais uma ferramenta super poderosa, para a gente sim chegar no lugar que a humanidade precisa e deve levar. E aí quando a gente mexe com crianças, né, a gente não tem medo, não fala, olha, tal pessoa engravidou, teve um filho, a gente fala, ai meu Deus, nesse mundo, a gente se orgulhar e colocar mais um maninho no mundo, né, que vai ter mais possibilidade de transformar a vida dos outros. Então acho que esse evento é tecnologia,
mas ao final ele é um evento muito humano, que vai trazer de volta aqueles sentimentos que a gente precisa, que a gente perdeu ao longo do tempo. Se Deus quiser. Obrigado. Querendo. Bom, eu tenho por cultura sempre cuidar das marcas dos nossos patrocinadores como se fossem nossas. A gente tem um cuidado danado de tudo que a gente publica, de tudo que a gente debate. A preocupação de elevar o nível ao máximo, que a gente está com 50 palestrantes, né, cara? Não é para qualquer um, e assim, gente muito boa. Mas eu queria agradecer Laura, Pena, Sandro, pelo carinho que vocês tiveram de se deslocar até aqui. Meu amigo veio de bicicleta, um cara altamente ecológico. Eu sou ciclista. É isso aí, agradeço muito o carinho de vocês e espero que vocês tenham gostado, porque eu curti muito o podcast de hoje. E eu espero ver vocês em muito breve lá no... Você é estrela, né? Principal, né? Tem seu espaço lá, né? Não, porque assim, são dois temas muito importantes que a gente vai debater no AI Summit, né? Assim, saúde e educação tem um peso muito grande no AI Summit. Mas eu queria agradecer a vocês, agradecer aqui a nossa audiência, que nos aguenta por mais de uma hora conversando aqui, mas eu tenho certeza que vocês estão curtindo também. Então, fiquem com Deus, um abraço forte e até a próxima. Até logo. Bye, bye.